A maioria das pessoas, elas não sentem nada, não sentem dor, não sente azia, não sente náusea, porque na gordura mais leve, você tem como se fosse uma picanha, eu brinco. É uma gordura em volta do fígado que não tem as consequências de ter sintomas. Voltamos com o nosso programa e eu estava justamente conversando com a doutora Maitê Pimentel da Coincidência do Nosso Verde. E relembrei mais uma vez que Daniel Atala falou ontem que essa vai ser uma semana leve e que verde é uma cor indicada. Então vamos no verde, né, doutora? Vamos no verde. E vamos conversar sobre gordura do fígado, um mal silencioso. A gente não percebe? Não percebe. A maioria das pessoas, 68% das pessoas tem esteatose hepática grau 1, que é o grau mais leve, e 30% das pessoas tem uma esteatose mais grave, né? E é alto índice, né? Muito. E a maioria das pessoas, elas não sentem nada, não sentem dor, não sente azia, não sente náusea, porque na gordura mais leve, você tem como se fosse uma picanha, eu brinco. É uma gordura em volta do fígado que não tem as consequências de ter sintomas. Aí quando essa gordura fica mais grave, é número 2, e grave, quando invade a gordura dentro do fígado, ele fica amarelo, gorduroso, inchado, e aí as pessoas sentem os sintomas, né? Então, esse é um fígado saudável, ele é liso, ele é vermelhinho. Olha um fígado gorduroso, isso é assim que ele fica mesmo na anatomia, quando a gente olha. Esse já é um fígado com cirrose, é o mais grave, né? Tá. Então, esses são os estágios: fígado saudável. Fígado é esse órgão que tem aqui no hipocôndrio, que a gente tem embaixo da costela direito, e ele faz muitas coisas. Ele regulariza hormônios, ele produz colesterol, ácidos graxos, ele metaboliza toda a sujeira do organismo, ele é um grande filtro, ele tem mais de 500 funções. E se ele começa a ficar gorduroso, ele fica com o que a gente chama esteatose hepática. Quando essa gordura fica grave, entra dentro das células do hepatócito, a gente chama de esteatohepatite. Aí começou a ficar inflamado. E desses daqui, 20% evoluem para cirrose, que é a morte do fígado. E desses, 5% podem ir para o câncer, o hepatocarcinoma. E o fígado é um órgão vital? É um órgão que ele se regenera, se algum pedacinho, a gente, como lá o rabinho da lagartixa, ele consegue se reconstruir. Tá. Mas se você tem uma cirrose, onde todas as funções foram, você não consegue. Aí teria que fazer um transplante de fígado. Tá. E é justamente a indicação, quando o paciente entra em cirrose, o tratamento é transplante hepático. Que aí é uma complicação tremenda, né? Sim, todo transplante exige uma imunidade diferenciada. Um doador. Um doador compatível, usar substâncias que você não perca esse órgão, né? Sim. E aí você fala assim, então o que eu posso sentir? A maioria não sente nada no início, mas aí a gente pode começar a ter um pouco de tremor, um frio que você não entende, uma fadiga, um cansaço crônico. E aí a gente pode ter o olhinho amarelo, a icterícia, que é bem comum. Náuseas, qualquer coisa, você parece estar empachado, a barriga fica estufada, você sente um desconforto abdominal. As fezes podem ficar com acolia, que a gente chama, fezes acólicas são esbranquiçadas, e a urina pode ficar mais escura. E nos casos mais graves, a gente tem até confusão mental, a gente tem inchaço, aquela ascite, uma gordura grave de abdômen, e inchaço nas pernas. Também tendo essa dor abdominal superior bem aqui embaixo da costela. Mas, doutora Maitê, são sintomas muito inespecíficos. Eu ia falar esparsos, né? Que a gente não... São então, sintomas só o médico identifica. Que podem estar associados a outras patologias, né? Exato. Por isso que se é uma dor uma vez, é uma coisa. Alguma coisa que você não comeu direito, fez mal. Agora, isso é regular. Isso toda vez acontece? Sim, precisa procurar um médico. Tá, vamos ver outra imagem. Tratamento. Tá, e aí eu tenho gordura de fígado, o que eu devo fazer, né? Principalmente redução de gorduras e algumas frutas. Então a gente sempre acha a fruta é do bem, fruta tem coisas naturais, é saudável, mas frutose vira glicose, glicose é um dos componentes que aumentam a gordura hepática. Toda atividade física é benéfica para tudo no corpo, né? Sim. Não excesso, o overtraining faz mal, mas principalmente exercícios aeróbicos são os que vencem a gordura hepática. Diminuição de consumo de álcool, todos sabem que bebida alcoólica é prejudicial para a esteatose hepática. A gente tem uma quantidade limite, mas assim, quem tem esteatose hepática, seja o grau 1
tem que parar de beber. Então não é né? diminuir, é cessar. Cessar. Agora, qual é a quantidade que a gente pode usar? Quem não tem esteatose hepática Boa. e gosta de beber. Então, a gente pode, no máximo, uma taça de vinho, as mulheres, por noite, tá? Os homens sempre é 2 vezes a mais. Você fala, por quê? Porque a mulher tem estrógeno e o hormônio feminino é prejudicial para a esteatose hepática. Tá? Olha então, no máximo um destilado para homem, para mulher seria meio destilado por noite. Seria o chopp também, uma taça de vinho ou do chopp, já a cerveja também é maléfica. Então, assim, e você vê, é passar de 30 gramas de álcool por dia já começa a dar esteatose hepática. Olha. Alguns remédios têm que ser substituídos. Por quê? Muitos remédios podem causar esteatose hepática ou prejudicar isso. Como corticoides, muitas pessoas usam para asma, né, para lúpus. Alguns remédios anticoncepcionais, para quem já tem uma esteatose grave, a gente troca o método. Tamoxifeno, que são usados até para câncer. Antirretrovirais, pessoas que têm HIV, às vezes você tem que trocar também o remédio. E várias listas que a gente tem, aí o médico vai ter que saber o que vai fazer, né? Antioxidantes. Então, é verdade que ômega 3, que a uva, que várias substâncias que queimam gordura fazem bem, sim. Mas aí está o problema, qual é a concentração, qual é a quantidade que a gente vai usar. E aí, por isso que o médico tem que acompanhar. E tratamento? Existe um tratamento específico para a esteatose hepática? Nem sempre. Então, quando a gente tem o grau 1, a gente consegue reverter. Com essas práticas todas. O 2 também, mas de 2 para 3, a gente tem muitas coisas a serem estudadas, remédios até para antidiabéticos que são usados para tirar a gordura de fígado, antioxidantes, imunomoduladores bem modernos, mas se você entrou numa cirrose, realmente é irreversível e somente o transplante hepático que vai vencer essa doença. Doutora Maitê, cirrose é sempre consequência de consumo excessivo de álcool? Não. Tá vendo? Eu sempre achei isso. Mas não então, nós temos 2 tipos de esteatose hepática, as alcoólicas, por bebida alcoólica, e as não alcoólicas, que entram hepatite B, hepatite C, uso de corticoides, obesidade é o maior fator de gordura de fígado, gestação também aumenta, até quem emagrece muito rápido também acontece isso, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, são vários fatores que levam à esteatose hepática. Temos perguntas do pessoal de casa e temos uma cestinha de alimentos que a doutora Maitê trouxe. Me espera um minutinho. Claro. Pronto. Vamos ver a cestinha que a doutora Maitê trouxe? O que temos de interessante nessa cestinha, doutora? São os antioxidantes, né? Alho, ó, já viu o alho daqui. Então, se falar algum alimento que eu possa ingerir, vai me ajudar a fazer uma capinha plástica que vai proteger esse fígado dos agressores? Das gorduras que a gente come, de gorduras saturadas. Por isso que não é bom comer industrializados, comer muita manteiga e margarina, comer tudo que é em pacotinho, porque isso vai acumular gordura além do álcool que a gente falou. E o que vocês podem ajudar esse fígado? Então, por exemplo, a uva. Não é, na verdade, a uva, é a casca da uva, que tem resveratrol, que é um antioxidante, um flavonoide, que ajuda a combater essa gordura que fica grudada na membrana do fígado. Todas as cores ou só essa roxinha? Tem que ser a escura. Não a verde não resolve. Não, tem que ser a escurinha. Eu gosto Quanto mais pretinha, melhor. Tá? Maçã. Maçã, tem pectina, pera também. Eles têm flavonoides e tem cálcio e ajudam muito nas fibras. Então, tudo que tem fibra ajuda a retirar pelo intestino gordura do nosso organismo. Maçã e pera também com a casca? Também com a casca, exatamente. Tem que ser com a casca. Tá. Tudo que é frutinha vermelha, morangos, os berries, cerejas, todas vermelhas, azedas, principalmente, tem antioxidante. Tá. Abacate e o avocado principalmente, ele tem HDL, que é o colesterol bom, que é o grande inimigo do colesterol ruim, que é o LDL, que piora a gordura do fígado. Então, você que está em casa, eu tenho colesterol alto, isso piora a esteatose hepática? Sim. Sim, piora a esteatose hepática. Alho. O alho tem muito antioxidante e ele é muito bom para essa parte de gordura do corpo inteiro. Mas vou falar uma coisa que quase ninguém sabe. Se vocês forem fazer um tratamento odontológico, alguma cirurgia, parem de usar alho por uma semana. Porque ele faz anticoagulação, ele afina o sangue e pode aumentar um sangramento. É verdade, então isso eu ouvia isso quando eu era pequenininha. E é verdade. Afina o sangue, é verdade. E a berinjela, doutora? Berinjela, tem muita gente que bate
De manhã, berinjela com suco de laranja e toma essa vitamina que combate o colesterol. Eu prefiro que use o suco de limão, não a laranja, tá? Porque a laranja, sim, aumenta a triglicérides, aumenta a frutose e gordura do fígado. Tá. Mas a berinjela também tem antioxidante e com limão, que ele tem ácido ascórbico, ele faz a bile ser liberada no intestino e faz melhorar a digestibilidade e reduz a absorção de gordura quando a gente come. Berinjela pode ser crua, assada, menos frita. Menos frita. Tá. E o cafezinho, que quando eu cheguei eu achei que fosse o café da doutora Maitê, mas eu acho que tá ali para exemplificar alguma coisa. A cafeína é um importante antioxidante, desde que a gente não passe do limite de 600... 6 xicrinhas de café por dia. Também não pode, né? Muita cafeína por causa de taquiarritmia e desconcentração. Vamos para as perguntas? Vamos. Na sequência, a primeira pergunta foi enviada pela Emília. Tenho esteatose hepática e o médico solicitou a biópsia. Como é feito esse procedimento? Emília, então essa pergunta é interessante e realmente a gente tem um pouco de medo, né? Toda vez que o médico fala, nós vamos fazer uma biópsia. A biópsia de fígado não é tão simples, tá? É um procedimento que tem que ser hospitalizado, que pode ter sangramento, onde a gente entra no subcutâneo com uma agulha, que ela vai tirar um pedaço desse fígado. Dói. E são vários pedacinhos que a gente tem que tirar, dói, tem que ser com anestesia. Por isso que muitas vezes a gente também faz o procedimento por videolaparoscopia, ou se você vai fazer uma cirurgia. Quantas vezes o doutor Liboni que vem aqui, a gente tem pacientes em comum. Ah, Liboni, você já vai fazer retirada da vesícula? Tira já um pedacinho do fígado que ele tem esteatose hepática, eu quero avaliar, mais fácil. Só que hoje em dia eu vou trazer uma novidade para vocês, nós temos um procedimento chamado elastografia hepática, é um ultrassom muito diferenciado e moderno, que tem níveis maiores até do que uma biópsia, e é um ultrassom, você não machuca, não enfia agulha, então existe essa possibilidade da gente avaliar fibrose ou cirrose sem a biópsia no momento. E esse exame está disponibilizado onde? Imagino que nas redes privadas. Nas redes privadas, tem também no SUS, tá? A fila é um pouco maior, é óbvio, mas existe. E o procedimento já está barateando. Então, no começo era mais de R$1.000, só para vocês terem noção. Tem laboratórios que já fazem por R$400. Lógico, não é barato, mas é um preço também não fora do comum. Em vez de fazer uma biópsia, né? Nossa. Próxima pergunta, Tamires. Anticoncepcional também pode fazer mal para o fígado? Tomo a pílula principalmente por causa da síndrome do ovário policístico. Então, Tamires, todo estrógeno, ele pode sim aumentar a esteatose hepática. Então, se essa esteatose está evoluindo de uma fase mais grave, a gente sim tem que mudar o método. E, por exemplo, para a síndrome do ovário policístico, existem outros tratamentos, inclusive a metformina, que ajuda na esteatose hepática. Pronto, resolveu tudo. Então, a gente já usa um remédio que vai ajudar em outro fator, né? Próxima, Marisol. No ultrassom da minha mãe, apareceu gordura no fígado, mas as taxas de colesterol dela estão normais. Isso é possível? Sim. A gente sempre vincula, né, a esteatose hepática por ser gordura, de gordura que a gente come. Mas nem sempre, tá? A maior causa de esteatose hepática é a obesidade. Então, 80% das esteatoses estão vinculadas à obesidade. E o que é obesidade? Obesidade é quando a gente tem um IMC, que é o peso dividido pela altura quadrada, maior do que 30. Então, engana-se quem fala que obesidade não é doença. Obesidade tem CID, E66.0. E é por isso que a gente combate a obesidade. Porque não é uma forma que a pessoa se apresenta. Isso vai trazer consequências. Como a gente viu, pode ter uma esteatose hepática, que pode evoluir para uma cirrose, que pode evoluir para um câncer de fígado. E aí tá nós, da área de saúde, sempre incentivarmos que a pessoa precisa procurar ajuda. Ajuda multidisciplinar. Psicólogos, nutricionistas, médicos que encarem a obesidade como uma doença que vai te ajudar a sair de algumas comorbidades. Outro fator, por exemplo, não só obesidade e colesterol, é o uso de remédios que podem estar piorando essa esteatose hepática. É a quantidade de frutas que você está comendo, é a quantidade de gordura que você tem na sua dieta. Ou, às vezes, outros fatores, um hipotiroidismo, uma prolactina alta. Por isso que toda vez que a gente tem qualquer tipo de doença na medicina, a gente tem que investigar as causas, os fatores, para ir diretamente ao ponto e não perder tempo. Já venho, me espera um minutinho. Claro.
Continuando com as perguntas para a doutora Maitê Pimentel. Próxima pergunta. Jéssica, o nome dela é Jéssica. Não consumo nenhuma bebida alcoólica e mesmo assim tenho esteatose hepática. Como isso é possível? Que foi a pergunta, né, que a Regina falou. Que, é só a bebida alcoólica que aumenta a esteatose hepática? Não, ela piora, né? Mas a gente tem as causas não alcoólicas. Então, Jéssica, como é que você, por exemplo, sabe se você tem uma esteatose hepática? O exame de sangue, que é o TGO e TGP, já é um dos fatores que você pode desconfiar. Ultrassom, que é um exame que muitas pessoas fazem, é simples, é barato, também já evidencia que tipo de esteatose é essa, leve, grave, né, ou moderada. Outros fatores, como a gente falou, tem elastografia, mas tomografia também dá para ver, ressonância dá para ver. E se você em casa fez já uma bioimpedância com alta concentração de gordura visceral, fique alerta, porque 30% da gordura que a gente demonstra, ela vai ficar grudada no fígado e também no coração. Vamos de mais uma? Osvaldo. Tenho esteatose hepática e diabetes há 5 anos. De grau 1, piorou para grau 2. O que faço para reverter? Excelente. Então, a gente sabe que o diabetes descontrolado é um dos grandes fatores de piora da esteatose hepática e foi estudado muito por que alguns remédios para tratamento de diabetes, eles estavam revertendo a esteatose hepática, como análogos de GLP-1, os inibidores do SGLT2, são as grandes e novas evidências científicas em que a gente ainda não tem uma resposta confirmada, mas muitos remédios usados para diabetes conseguem diminuir ou reverter essa esteatose hepática. Então, é um avanço que a medicina está tendo e que é benéfico. Vocês veem que, às vezes, remédios de diabetes, eles ajudam em outros fatores, né? Eles perdem também peso, esses que a gente está falando, eles diminuem também o colesterol, muitos deles diminuem o triglicérides e é por isso que eles acabam diminuindo também a gordura hepática. Bom, doutora Maitê Pimentel é médica, endocrinologista, site da doutora Maitê é endoc.com.br, endoc, abreviatura de endocrinologista. Instagram da doutora Maitê Pimentel é Maitê_endócrino, Maitê com THE, _endócrino. Não tem erro. Maitê_endócrino. E doutora Maitê, verde a semana inteira. Vamos a semana inteira. Até a próxima. Isso que eu não sou palmeirense, hein? Nem eu, nem eu.